Boa tarde, boa noite, bem-vindos, bem-vindas, em nome de Jesus. Nós estamos examinando, desde domingo passado, as atitudes ou qualidades que Deus quer que nós tenhamos, qualidades espirituais que nós tenhamos. O mundo que nós vivemos está cheio, está recheado, está repleto de especialistas em que nos ajudam em alguma área da vida. E eu já não sei mais dizer quantas pessoas, quantos especialistas, quantos coaches, quantos mentores, quantos influencers, bloggers, Twitter, se bem que Twitter não ensina a gente a fazer, não é? Enfim, eu acho que eu acabei falando todos os especialistas que nos ajudam hoje em alguma coisa. A proporção que a gente vai passando, parece que cada vez mais vão descobrindo uma certa área da nossa vida em que a gente pode se realizar. Há algum tempo atrás, há muito tempo atrás, no final do século XVIII, no final do século XIX, as pessoas estavam muito animadas com o sucesso e o progresso humano. Se dizia que no século XX nós teríamos condições de viver mais, viver melhor. A medicina ia crescer tanto que nós acabaríamos com todas as doenças. Nós debelaríamos todas as doenças. Foi-se o século XX e nós temos mais doenças para serem descobertas a cura do que remédios que curam as nossas doenças. E no século XXI ainda há pessoas que descreem da ciência ainda. Estamos avançando de um lado e estamos fazendo regresso de outro lado. O século XX foi pródigo em nos ajudar a ter uma boa noção sobre nós mesmos. O século XX começou com tão alto astral que alguém chegou a escrever que o homem chegaria à sua idade adulta. E o que caracterizaria a idade adulta do homem é que nós não precisaríamos dessa ideia de Deus para nós. Nós não precisaríamos de alguém para nos mandar. Não só na área filosófica, com Friedrich Nietzsche, um filho de um pastor alemão, tinha essa ideia, morto em agosto de 1899. Mas na própria área teológica, várias pessoas chegaram a afirmar que nós estávamos chegando à nossa idade adulta e que a gente não precisava disso. Quem precisa de Deus? Com tantos treinadores, com tantos especialistas na ciência do homem, nós não precisávamos dessa ideia antiquada de Deus. E estamos nós aí no século XXI, carecendo de muitos especialistas e talvez precisando mais ainda de especialistas. Por isso também eu acho que falar de Deus e falar das atitudes que Deus quer para a nossa vida se tornam tão importantes quanto foram há 2000 anos atrás ou mais. A atitude de hoje que eu quero lembrá-los, porque eu sei que vocês sabem disso, ela está presente em toda a Bíblia, e em especial hoje numa carta pequena do Novo Testamento, a carta de Filipenses, que diz: alegrem-se no Senhor. Ou, numa linguagem mais erudita,
alegrai-vos no Senhor. Abra sua Bíblia, ou ache aí no aparelho eletrônico que você tem, o livro de Filipenses. Filipenses é Novo Testamento, já é parte das epístolas, está perto de Gálatas, está perto de Coríntios, está perto de Romanos. Então vamos lá, Filipenses, e eu quero ler Filipenses capítulo 4, versículo 4, mas eu quero convidar você a manter sua Bíblia e seu coração abertos para isso aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 4, e diz: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham sempre alegria. É provável que você se lembre deste verso numa outra tradução. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Cantamos muito isso no século passado. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Eu digo a vocês, alegrem-se no Senhor. Finalmente, alegrem-se no Senhor. E não me desgosta dizer isso, ou escrever isto outras vezes. Alegrem-se no Senhor. Parece que a alegria é uma ideia que permeia toda a carta aos Filipenses. Por exemplo, se você tomar o capítulo 1 da carta aos Filipenses, e logo no versículo 4, ele trata da ideia de orar com alegria. Orar com alegria. No versículo 4. Versículo 18, ele escreve: eu estou alegre e vou continuar alegre. Filipenses 1,18. Mas por que ele está alegre? Ele está alegre porque Cristo está sendo anunciado. Está sendo anunciado de forma errada, mas Cristo está sendo anunciado. Então eu vou me alegrar com isso. Eu vou continuar alegre por causa disso. No capítulo 2, no versículo 2, ele pede que os filipenses continuem vivendo sua vida cristã, para que eles continuem dando alegria. Está ele. Eu acho que esqueci de Filipenses capítulo 1, versículo 25. Uma alegria que vem da fé. Agora capítulo 2, versículo 2, que nós já tratamos aqui. No capítulo 2, ainda no capítulo 2, no versículo 17, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. No capítulo 3, no capítulo 2 ainda, versículo 28, por isso, tanto mais me apresso a mandar a vocês Epafrodito, para que vocês fiquem alegres com ele, a alegria que uma pessoa causa na outra. No versículo 29, recebam-no com toda a alegria no Senhor, e honrem pessoas como esta. No capítulo 3, versículo 1, alegrem-se sempre no Senhor. Já escrevi isso, não me desgosta escrever de novo. Alegrem-se no Senhor. No capítulo 4, versículo 1, vocês são minha alegria no Senhor. O texto que nós lemos, 4:4, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. No versículo 10 do capítulo 4, fiquei muito alegre, porque vocês me ajudaram. Mas a recomendação de alegrar-se no Senhor, eu queria convidar você a pensar sobre este mandamento. Isso vem em forma de mandamento de nós nos alegrarmos do Senhor. Para quem já leu a Bíblia, não muitas vezes, mas quem já leu a Bíblia deve ter percebido, se você leu o livro de Levítico, o livro de Números, Deus queria que seu povo fosse muito festeiro. Muito festeiro. Aliás, eles mais festejavam do que trabalhavam.
todo início do mês, tinha uma festa ao Senhor. Todo sábado, uma festa ao Senhor. Durante o ano, mais 3 grandes festas para durarem uma semana cada. Uma festa por semana, uma festa por mês, 3 festas por ano, de cada um de uma semana. Uma festa era uma festa mais séria, mais triste. Era dia de jejum, era dia de lamentar, mas era uma festa só. Uma festa só. Mas a ideia era que Deus queria que as pessoas se alegrassem, e se alegrassem muito nele. Se alegrassem, mas se alegrassem de valer mesmo. Uma alegria que ultrapassassem todo tipo de razoabilidade. Todo tipo de razoabilidade. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo traz a mesma ideia. Ele queria que os filipenses se alegrassem no Senhor. A ideia foi no Antigo Testamento, a ideia foi para o Novo Testamento. Eu creio também que a ideia vale para nós que andamos com Deus no século 21. De nós nos alegrarmos no Senhor. No entanto, eu acho que antes de pensarmos na alegria do Senhor, seria bom pensarmos também no nosso tempo, no tempo que nós vivemos, porque o nosso tempo nos ensinou a nos alegrar em outras coisas, a ter nosso motivo de alegria em outras coisas e não no Senhor. Depois eu gostaria de pensar que também nós aprendemos que o Senhor não deveria ser para nós fonte de alegria. Mas vamos lá. O que é que nos causa alegria? Pelas fotos que eu vejo no Face, pelas fotos que eu vejo no Instagram, eu acho que aquilo que nos causa alegria é uma viagem de férias. As férias são tão importantes hoje que estudos recentes dizem que uma semana antes você já fica acelerado pensando nas férias, você já nem trabalha direito pensando nas férias. E você fica tão eufórico que você entra em férias e na primeira semana você não consegue fruir direito, de tão animado, você fica igual pinto no lixo, como diz lá no interior do Maranhão. A irmã que nasceu na cidade não sabe do que eu estou falando, não é? Na Paraíba tem isso também. Está mais alegre do que pinto no lixo. Por outro lado, a ideia de trabalho faz com que uma semana antes que nós voltemos para o trabalho, a gente comece a pensar em todas aquelas pessoas com quem nós trabalhamos e que nos causa certos dissabores. E a última semana de férias já é uma semana de sofrimento. A gente não aproveita a primeira, a gente não aproveita a última, e como normalmente não tiramos mais um mês de férias, mas só 15 dias, a primeira metade das férias é para não curtir e a última já é para sofrer por antecipação. Mas nós pensamos também, e de novo, pelas fotos e pelos comentários, eu acho que aquilo que nos causa alegria, além de uma boa viagem de férias, eu acho que são conquistas pessoais, uma faixa de luta, que nós saímos da branca, vamos para amarela, da amarela para verde, da verde para a azul, ou quando nós ganhamos uma certa medalha em uma determinada competição, quando nós chegamos ao próximo degrau. É provável também que uma formatura seja para nós motivo de grande alegria. Pode ser que seja uma conquista pessoal. Eu consegui um novo emprego.
Ainda que depois a gente, puxa, esse emprego não está legal. Não é? Eu não lembro da minha esposa, da alegria que ela sentiu. Eu lembro mais ou menos de ela estudando, feito uma maluca, para passar na prova do concurso. Mas eu lembro que nos últimos anos, nos últimos meses, ir para o trabalho era um sofrimento para ela. Ela não queria ir mais. E agora que ela tem que ir lá uma vez por ano para fazer a prova de vida, há uns 2 anos atrás, ela quase perde o salário, porque ela foi postergando tanto ir no trabalho para mostrar que estava viva, que já estavam pensando que ela estava morta. E ela recebeu um aviso: você está viva ou morta? Quer continuar recebendo ou não? Tal a ojeriza que ela criou de algo que lhe causou muita alegria um tempo. Nossas conquistas, nossos empregos, nossos diplomas, nossas faixas, nosso dinheiro, nossas viagens, nosso time de futebol. Logo, logo o Palmeiras vai ser tri e já pode pedir música no Fantástico. Já é bi. Mas para os torcedores que na mesma semana experimentaram a alegria da vitória sobre Al-Ahly, experimentaram a tristeza da derrota para o Chelsea. E a tristeza foi tão grande que causou briga e causou morte também. As pessoas põem tanta confiança, põem tanta força em conquistas pessoais, ou projeta tanto sua felicidade sobre outra pessoa ou sobre um time, que chega a perder sua própria vida ou matar outra pessoa por causa daquilo que ama. Acontece que o que nós aprendemos com isto na sociologia e na filosofia é que esses momentos são momentos de pequena transcendência. E logo que a gente termina de ter uma alegria desta, a gente já quer outra alegria. A gente já está em busca de uma nova alegria. Por isso, uma boa camiseta de Caldas Novas, eu acho que tem uma verdade muito grande por trás. É sobre evitar a ressaca. Evite a ressaca, mantenha-se bêbado, continue bebendo, porque aí você está sempre em alta, numa boa. Nós podemos também adquirir alegria na bebida, indo a um bar, saindo com os amigos. Por outro lado, do lado dos religiosos, e eu estou falando dos religiosos do meu tempo, em que eu morando numa ilha, a minha igreja proibia de gente ir na praia, e proibia a gente de jogar futebol, e proibia a gente de ir ao cinema. Hoje, ir à praia, jogar futebol ou ao cinema, eu falei aqui o mês passado que eu fui visitar um crente de tarde, uma família daqui da nossa igreja. Vocês vêm visitar falando, não está não, foi para o cinema. Imagina eu, criado numa cultura que não pode ir no cinema, você vai visitar um crente no domingo à tarde, e esse crente não está porque foi ao cinema. Nós aprendemos também que nós não conseguimos alegria no Senhor. E às vezes, quando nós pensamos em religião, sendo bem francos, quando nós pensamos em religião e quando pensamos em igreja, nós não pensamos em alegria, tá certo?
Alegria, igreja, religião. Religião e alegria parece que não combinam, estão em polos opostos. Nós não podemos nos alegrar muito, não podemos dançar, não podemos gritar, nós não podemos levantar a mão, nós não podemos bater palmas. E quando meu sogro me falou isso, recém-casado e mais novo, mais afoito do que eu sou hoje, isso eu estou batendo palma no meu tempo, que era o maior jeito de mostrar efusividade. Por dentro eu estou estourando de alegria. Meu sogro, que é contra as palmas para o Senhor, mas a favor de palmas para Zezé de Camargo e para todas as duplas caipiras, ele que é contra as palmas, e eu então falei para ele, e como é que o Salmo diz que devemos aplaudir o Senhor? E ele disse, isso é com as palmas do coração. E eu fiquei imaginando então, aquela coisa assim, porque você não pode demonstrar efusividade, alegria, quando a coisa é religião e quando se fala do Senhor. Algum tempo atrás, eu fui pregar em uma igreja, e era uma igreja batista. Então, findo aqui as explicações. E ao final alguém disse assim, que tal você vir pregar outras vezes e contar umas piadas para nós, para a gente rir? É provável que a pessoa não tenha prestado bastante atenção na mensagem daquele dia, mas ela riu, coisa que às vezes é proibida, porque o riso parece ser diabólico, o riso parece ser antirreligioso. Umberto Eco, no seu romance O Nome da Rosa, escreveu que um bibliotecário na Idade Média descobriu um livro de Aristóteles sobre a comédia. E como os internos daquele convento não podiam rir, ele envenenou cada página onde se passa o dedo da página. E a ideia era que a proporção que o leitor ia lendo e passando a página, ia passando o veneno da página para o seu dedo, e ele ia se envenenando. Vários dos internos morreram porque não podiam rir, e por não poder rir, eram envenenados com o veneno do livro sobre comédia de Aristóteles. Nós aprendemos que se nós vamos ter alegria, é melhor então a gente procurar um bar, uma bebida, um time de futebol, uma viagem, uma faixa de uma certa luta que você tem, ou que você passou de ano na escola, você passou no vestibular, você passou em um concurso, mas essa alegria não está no Senhor. Mas a grande proposta de Deus para o seu povo, é que o seu povo encontrasse nele alegria, e que vivesse com ele de forma alegre, e fizesse dele o motivo único, ou talvez o motivo número 1 da sua alegria. E eu acho que nós precisamos redescobrir a importância de viver com Deus, a ponto de nos alegrar nele de novo, como ele queria. O salmista, que não tinha proibições de beber, disse no Salmo versículo 4, no capítulo 4 dos Salmos, diz: mais alegria puseste no meu coração quando eu já bebi alguns goles de vinho. O salmista sabia a alegria e a leveza que a bebida alcoólica traz, mas ele tinha experimentado uma alegria maior.
que era a alegria que o Senhor dava para ele. E ele disse: eu não vou deixar de beber, mas quando eu quiser uma alegria verdadeira, eu não vou procurar no álcool, eu não vou procurar na bebida, ou na rua, ou em outra pessoa, ou nas minhas conquistas. Eu vou procurar no Senhor, porque Ele me tem alegrado. É necessário, então, que você e eu, hoje, comecemos a pensar na reivindicação de Deus, de que nós devemos nos alegrar nele, e não na nossa próxima conquista. É necessário nos alegrarmos nele, para que tenhamos o verdadeiro motivo da alegria da vida. Porque, para Deus, Ele é o doador de todas as coisas boas. Portanto, o diploma que você precisa, o diploma que você quer, vem do Senhor. Então, quando Ele diz: me busque e aprenda a ter alegria em mim, é que você não vai se alegrar com o diploma que você quer. Você vai se alegrar em Deus que lhe deu o diploma. Não é passar no próximo concurso. Não é ser aprovado no TCC. No livro do Deuteronômio, ele diz assim: quando você chegar lá na terra e você plantar vinhas, e você beber do seu vinho, e você ganhar dinheiro, não diga no teu coração: tudo isso me foi conquistado por mim. Antes você dirá: Deus me deu todas estas coisas. E eu não estou propondo aqui uma atitude da vida ascética. Ascese é uma espécie de vida em que você rejeita todas as coisas. Com todo respeito, do outro lado do muro estão nossos irmãos ascetas. Eles estão em um convento. E eu não estou propondo uma vida desta. Eu estou propondo uma vida para quem pega no batente, para quem trabalha, para quem estuda, para quem quer passar no concurso, para quem quer o próximo diploma, para quem quer ter aumento de salário. Mas eu diria: não busque estas coisas como o fim da sua vida. Busque Deus, porque é Ele que dá inteligência para você passar no concurso. É Ele quem dá inteligência para você passar de faixa na próxima luta marcial que você faz. É Deus quem capacita você para ganhar dinheiro. Até isso, o Deuteronômio diz: é Ele quem dá inteligência para você, e é Ele quem dá dom para você ganhar dinheiro. Então eu devo buscar a Deus que me dá todas as coisas, para que quando alguma dessas coisas eu conquistar, minha alegria esteja nele. E quando o apóstolo Paulo fala para os filipenses: alegrem-se no Senhor, e eu repito, alegrem-se no Senhor, ele está dizendo exatamente isso. Porque quando ele escreveu esta carta, ele estava preso. E como é que um presidiário, usando tornozeleira eletrônica no século I, está alegre? Ele está alegre para dizer assim: pelas orações de vocês, Deus vai me libertar. Ele sabe, ele espera que ele vai ser liberto por causa das orações, e Deus vai agir nas orações. E quando ele for liberto, ele sabe que foi Deus quem o tirou de lá. Portanto, o fundamento da alegria não é ser liberto da cadeia. O fundamento da alegria do apóstolo é Deus que o tira da cadeia. O fundamento da alegria do crente é Deus. Estar na cadeia é circunstancial. Os crentes filipenses estavam sendo perseguidos. Alguns estavam apanhando em praça pública. Se nós lermos o livro de Hebreus, alguns estavam tendo suas casas confiscadas pelo simples fato de serem crentes. A situação do apóstolo não era confortável quando ele disse: alegrem-se no Senhor. A situação dos crentes não era confortável.
No entanto, ele disse: isto é circunstancial, isto é passageiro. Vocês não nasceram presos, vocês não vão morrer na prisão, isso é temporário. E quando vocês estiverem livres dos seus perseguidores, Deus livrou vocês dos perseguidores. Portanto, o alvo maior não é a libertação, é Deus. Assim como o alvo maior não é o seu emprego, não é o seu salário, não é o seu diploma, não é a faixa que você vai exibir na sua cintura. É Deus que lhe dá a faixa, o diploma, a medalha, o dinheiro, o emprego. É preciso então que nós façamos uma reengenharia, uma especialidade do tempo presente. É preciso que você faça um PNL, uma pré-programação neurolinguística, que é um outro tipo de especialidade hoje. É preciso você fazer uma reengenharia mental, fazer um mindset, e colocar sua mente e seu coração no Senhor, e não em coisas, e não em pessoas, porque é Ele quem dá para você todas as coisas, é Ele quem nos dá todas as coisas. Portanto, se eu coloco meu coração no próximo tênis que eu ainda não tenho, eu vou ficar triste, mas o tênis logo logo vai passar. E quando nós compramos um carro novo, e eu sou do tempo que tinha uma tal de tranca-carneiro, quem é antigo sabe do que eu estou falando. Nós compramos a tranca-carneiro para alguns carros que nós já tivemos, e nós fizemos seguro do carro, e a gente lavava o carro toda semana. Um mês depois, a gente já nem usava mais a chave da chave carneiro. O seguro venceu, a gente não renovava. E o carro tão sujo que sujava a rua. Não era a rua que sujava o carro. Porque as coisas vão passando, a gente vai se desencantando com as coisas. Mas quando sua alegria está no Senhor, quando o fundamento é o Senhor, você não se desencanta dele. O mundo que você vive, o mundo que eu vivo, é o mundo que nos ensinou a dizer que Deus não nos dá coisas boas. Portanto, nós não devemos nos alegrar nele. Também nós aprendemos no nosso mundo que tudo que nós temos é fruto de nossas conquistas. Talvez seja por isso que a gente vive muito mais frustrado no nosso tempo, porque achamos que tudo depende de nós. Vivemos desejando, porque o mundo deseja que nós desejemos. Quando nós assistimos às propagandas, as propagandas nos ensinam a desejar. E quanto mais você deseja, menos satisfação você consegue ter. O conselho de Deus hoje é para aliviar o seu coração e aliviar o meu coração. Não é para você desejar as coisas, é para você desejar Deus. E porque você tem Ele, você vai ter todas as outras coisas. Romanos capítulo 8 diz: aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará com ele todas as coisas? Alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se no Senhor. O mundo mudou, as necessidades mudaram, mas Deus não mudou. E Ele sabe que no fundo, todo homem como você e eu, como homem do século I, ou como homem do Antigo Testamento, o que nós precisamos não são de coisas, não são de riquezas, não são de conquistas. Nós precisamos é do Senhor. Por isso, Ele se apresentou para você e para mim, e ao longo da história, como a fonte de alegria de cada um de nós. Eu gostaria que você voltasse
gostaria que você voltasse a pensar naquilo que Deus falou há muito tempo atrás. Ele disse assim: eu quero ser a sua fonte de alegria. Porque enquanto você põe esperança em coisas ou pessoas, ou conquistas pessoais, essas coisas logo passam, logo passarão. Aquele que tem a sua confiança no Senhor, primeiro não será frustrado. A ideia é errada a ideia de que nós não podemos nos alegrar em Deus. Na verdade, Ele deveria ser nossa principal fonte de alegria. E com Ele, nós nos alegraríamos em todas as outras coisas. Nós oraríamos com alegria. Nós olharíamos para o outro com alegria. Nós cantaríamos com alegria. Nós receberíamos uns aos outros com alegria. Nós receberíamos presentes com mais alegria, mas talvez fossem mais doadores e faríamos isso também com alegria, porque a fonte da nossa alegria é o Senhor. É o Senhor. Ele sempre foi assim, Ele sempre disse que seria assim. Hoje, 2021, Ele ainda quer ser a sua alegria maior. Seria bom então que você e eu nos voltássemos a Ele, pedindo, como o salmista diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Você pode orar isso comigo? Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Senhor, restitui-nos a alegria da salvação. Senhor, volte-nos para ti, a fonte de toda a alegria. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe você.